Então, pessoal, vamos continuar a falar sobre o logaritmo. Você pode ouvir falar na definição do log. E essa definição é aquela conversão de uma exponencial num log ou de um log numa exponencial. E ela define que o logaritmo é esse superexpoente ao qual eu elevo a base para chegar a um resultado. E neste vídeo nós vamos ver rapidamente a nomenclatura desses elementos. Nós vamos ver a nomenclatura do log. E por quê? Para você entender qualquer explicação sobre log que você veja. Se eles usarem esses nomes base, logaritmo, logaritmando, expoente, etc., nós vamos estar safos, beleza? Segundo, porque pode cair em uma prova e nós não vamos perder nenhuma questão de log. Muito menos por não saber a nomenclatura, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, vamos ver os nomes desses elementos. Na equação exponencial, nós temos o quê? B é a base. B é a base. X é o expoente. E N é o resultado. Tudo bem. Por exemplo, 5 ao quadrado é igual a 25. 5 é o quê? 5 é a base. 2 é o quê? O expoente ao qual eleva a base para chegar ao resultado 25. Mas e no log? No log, os nomes eles dão uma variada, eles mudam um pouquinho, tá? Eu tenho log na base b de n igual a x. B é o quê? B continua sendo a base. X. X, que era o expoente, que vira o quê? O logaritmo, né? O nosso superexpoente. E n, que era o resultado, recebe um nome especial. Ele é chamado de logaritmando. N é chamado de logaritmando. Aí você me diz, Paulo, mais uma palavra esquisita? E eu sou obrigado a concordar com você, tá? Mas não vou aceitar isso passivamente. Por isso eu fui procurar e tive que garimpar mesmo o significado de logaritmando. Porque em poucos lugares nós temos essa explicação. A palavra logaritmando tem um sufixo, a terminação ando, que quer dizer o quê? Algo que ainda está em processo, que ainda está sendo trabalhado, que está sendo executado, como em terminando, doutorando, formando. Por isso, na equação log na base b de x igual a n, esse número n, o logaritmando, ainda está sendo trabalhado para se chegar ao logaritmo. Por exemplo, log na base 3 de 7 é igual a 1,77. Por quê? Porque 3 elevado a 1,77 é aproximadamente igual a 7. Isso é óbvio, né? Por quê? 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2, 3 ao quadrado dá 9. Como 7 é o número que está entre 3 e 9, o expoente vai estar entre 1 e 2. Então, na equação exponencial, 3 é a base, 1,77 é o expoente e 7 é o resultado. E na equação logarítmica, como é que é? 3 continua sendo a base, tá certo? 1,77 é o logaritmo, o superexpoente, e 7 é o logaritmando. Logaritmando é o número que ainda está sendo trabalhado. Assim como, por exemplo, quando você tem mestrando. Mestrando é a pessoa que está fazendo mestrado. Ela não acabou o mestrado, né? Formando. Formando é a pessoa que está se formando. A palavra terminando, por exemplo. Algo que se está terminando é algo que está sendo terminado, que ainda está sendo trabalhado, que está em processo. E muitos autores dizem, esse aqui é o logaritmando e acabou, fim. Mas eu fui pesquisar o significado. Isso cai em prova, tá? Por exemplo, qual é o valor do logaritmando na equação tal? Eu acredito que quando nós entendemos o significado de algo, fica mais fácil de fixar e de lembrar depois. Não é verdade? Outra questão que eu considero importante é o uso de letras diferentes dessas letras que eu usei até agora. Muitos vídeos, sites e livros usam letras diferentes para esses elementos do logaritmo.
Eu representei assim, ó. Log na base b de n igual a x. C e somente c, b elevado a x igual a n. Como eu calculo x? Vamos lá. Eu faço o relógio maluco, que nós vimos no vídeo passado, né? Mas muitos também fazem o seguinte, ó. B elevado a x igual a n, tá? Tanto faz. Eu posso fazer log na base b de n igual a x. Qual é a base? B. Aí o x passar para lá e o n passa para cá. B elevado a x vai ser igual a n. Ou tem um empurra também. O pessoal faz o quê? Pega o b aqui, ó, empurra para cá. B elevado a x é igual a n. E aí, como é que faz? Para mim, tanto faz. O importante é você conseguir fazer essa conversão do log para uma exponencial. Ou de uma exponencial para o log. Por exemplo, log na base 2 de 16 é igual a x. Como é que eu faço? A mesma coisa. Qual é a base? A base é 2. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 16. O 16 passa para cá e o x passa para lá. Ou eu empurro. 2 elevado a x vai ser igual a 16. Tá? Aí, 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a quarta, porque 16 é 2 elevado a quarta. Potência de mesma base, o x vai ser igual a 4. Só que é muito comum eu ver assim, log na base A de B igual a x. Aí fala assim, pô, mas o B estava aqui, estava na base e agora é o logaritmando? Exatamente. Não existe uma padronização, então nós vamos ter, conforme for, você vai ter que entender. Não interessa quais são as letras. Mesma coisa, ó, olha lá. Log na base A de B igual a x. Como é que eu faço? Qual é a base? A base agora é A. Elevado, o x passar para lá e o b passar para cá. Ou eu empurro. A elevado a x igual a b. Outro exemplo. Log na base A de B igual a c. Também vejo assim. Como faz? A mesma coisa. Olha lá. Qual é a base? A base é A, o c passar para lá e o b passar para cá. B. Ou empurra. A elevado a c é igual a b. Aí eu boto. Vamos supor qualquer letra. Vamos lá, outra letra aqui. Log na base P de Q igual a R. Letras, sei lá, que quase ninguém usa. Como é que eu faço? A mesma coisa. Qual é a base? A base é P. O R vai para lá e o Q vem para cá. P elevado a R é igual a Q. Ou eu empurro. P elevado a R é igual a Q. Então, não interessa qual é a letra. Seja qual for a letra, você vai conseguir calcular. Perceba que eu usei, vamos perceber que eu usei B, NX, porque eu acho que facilita o entendimento. Mas a letra não é importante. O importante é entender que aqui é a base, aqui é o logaritmo e aqui é o logaritmando. Aqui é a base, aqui é o logaritmo e aqui é o logaritmando. Aqui é a base, aqui é o logaritmo e aqui é o logaritmando. Porque às vezes isso confunde. Então vamos tirar mais uma confusão aí. É importante dizer que eu falo assim, ó. Log na base B de n igual a x. Mas a maioria dos autores não fala assim. Tá? Eu falei assim porque está na ordem, né? Log na base B de n igual a x. Mas a maioria dos autores fala o quê? Log de n na base B igual a x. Tanto faz, né? Log na base B de n igual a x ou log de n na base B é igual a x. Tá certo? Tá, mas eu usei aquela ali porque eu acho que está na ordem, era mais fácil. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, isso aqui é o que nós temos que ver a respeito de nomenclatura do log para reduzir a pó qualquer dúvida a respeito dessa nomenclatura aí. Mas tem muitas outras coisas para a gente falar ainda. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, clique em gostei e deixe seu comentário para eu saber. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.